Com o lançamento de Is This It, em julho de 2001, os Strokes fizeram com que os ouvidos do mundo todo mais uma vez se voltassem para a cidade de Nova York. Se por um lado esse sucesso do grupo encabeçado por Julian Casablancas abriu passagem para nomes como Interpol e AAS, por outro, fez nascer uma variedade de cópias baratas que pareciam saturar a cena nova-iorquina do período. Faltava alguém que levasse a sonoridade vigente para um novo território criativo. Faltava alguém que fizesse o público dançar. E foi exatamente isso que aconteceu quando, em setembro de 2003, os integrantes do The Rapture deram vida ao introdutório Echoes. Minha amiga Isadora Almeida, como que foi o seu primeiro contato com esse trabalho que botou toda a nossa geração ali para dançar nos anos 2000? Amigo, eu confesso que o álbum inteiro eu fui ouvir muito tempo depois. Eu não tinha esse álbum baixado. Eu lembro de ouvir House of Jealous Lovers, mas o álbum mesmo eu fui ouvir bem depois, porque eu fiquei muito fã mesmo do In the Grace of Our Love. E daí que o Rapture virou tipo uma banda que eu comecei a ouvir. Você foi lá em 2011. Foi outra... Eu tenho essa lembrança, eu não tenho a lembrança que eu ouvi esse álbum baixado e eu não tinha o CD. Então, na minha memória, eu tenho quase certeza que eu fui ouvir só bem depois mesmo. E o que você sentiu quando você ouviu na íntegra esse disco? Cara, eu lembro que o In the Grace of Our Love continua sendo o meu álbum favorito deles, mas eu lembro que eu achei, tipo, muito interessante, porque realmente é um álbum que, em 2003, ninguém tava fazendo o que eles fizeram com esse álbum. E eu acho que ele foi muito seminal, assim, tipo, ele trouxe muitas coisas que ajudaram a abrir portinhas pra muitas bandas. E mesmo de direção criativa mesmo, assim, sabe? De, tipo, mostrar possibilidades com guitarras na pista. E ele é estranho. Ele não é... Ele é estranho, ele é torto. Ele não é um álbum, tipo, dançante, vibe LCD Sound System. Não, mesmo que, outra coisa. Né, é outra coisa. É uma guitarra torta, ele é meio... Eu não sei, ele cria uma coisa meio espacial, assim. Eu sinto que tem uma coisa meio solta, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio orbitando. Eu não sei explicar. Eu acho esse álbum estranho, se é uma palavra. Eu compactuo muito com você e eu acho que isso foi o que mais me pegou nesse disco. Eu acho que assim como o Room on Fire foi um disco que abriu um mundo pra você, o Echoes foi o disco que abriu esse mundo pra mim, assim. Eu já tinha mergulhado ali em Strokes, em Franz Ferdinand, que tinham de um jeito ou de outro uma pegada dançante de alguma forma, mas eu lembro que baixando esse disco num blog aleatório, e foi meio que na mesma época que eu baixei, sei lá, The National e outras coisas. Quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, eu falei, cara, isso é muito esquisito, mas isso é muito legal. A pegada da guitarra, que era altamente metálica, a voz horrível do vocalista, Sim. A pegada dançante, a batida. Eu falava, tem tanta coisa aqui. E as músicas dentro desse disco, elas oscilam muito. Tem umas coisas que são mais pós-punk, outras que daí, de repente, entra um saxofone com uma coisa meio no disco. As outras coisas que são mais psicodélicas. Tem coisa romântica. Romântica, tem, umas coisas contemplativas, umas coisas que é meio cantada, meio declamada. Eu falava, cara, isso é muito estranho, mas isso me fascinou de um jeito muito absurdo. E eu acho que de um jeito ou de outro que foi o que me levou, assim... O que é música eletrônica? Eu quero conhecer um pouco mais, assim, né? Então esse disco, pra mim, ele é meio que divisor de águas na minha vida, assim. Ele é sensacional. Eu acho que eu peguei ele... faltando poucos meses antes do lançamento do Pieces of the People We Love, que é o trabalho seguinte, né? Que é um pouco mais comercial. Então, eu lembro que já tinha uma agitação de, vem aí o novo álbum do The Rapture, será que vai, não vai? E, cara, quando eu caí nesse disco, eu falei, cara, isso aqui é muito legal, tem muita coisa muito bizarra rolando. O nome Echoes é uma música do Pink Floyd. A estética é toda do pós-punk do final dos anos 70, muito Gang of Four. Foi dali que eu comecei a ouvir Gang of Four, Television, tudo eu acho que vem meio que dentro desse disco, assim. E aí quando você vai escavando e vai indo pra... Quem produziu esse disco? Quem que é essa galera? O que eles estavam fazendo? Você fala assim, tem muita coisa rolando dentro desse álbum.
Mas um pouco de história aqui, ó. Em 1998, o baterista Vito Roccoforte e o guitarrista / vocalista Luke Jenner formaram o The Rapture. Eles eram amigos de infância em um subúrbio em San Diego, na Califórnia. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma banda nova-iorquina. Ela se consolida em Nova York, mas ela é californiana. Eles começaram a tocar juntos e quando o Roccoforte se mudou para São Francisco para fazer faculdade, o Jenner seguiu ele e eles começaram a tocar ainda mais, o que levariam, consequentemente, à formação do Rapture. A gente tá falando aí do final dos anos 90. O Roccoforte era um aspirante a cineasta, mas tornou-se baterista por insistência do Jenner. E de acordo com o próprio Jenner, em 2018, numa entrevista, ele falou: na faculdade, ele tirava notas muito boas e tinha toda essa ambição de ser cineasta. Eu meio que o levei ao The Rapture. Ele realmente não queria ser o baterista, mas eu precisava de alguém. Eu podia confiar em quem não queria sair do meu lado. E ele concordou. Não é como se eu tivesse forçado a isso. Pediu humildemente e ele aceitou. Então essa parceria aí já começa nessa época, eles eram grandes amigos ali e seguiram até hoje, tanto que são membros a banda passou por algumas formações, mas eles dois continuam ali. E nessa época eles lançam o primeiro single, que é The Share That Squeaks. E após uma turnê passada, eles lançam um mini álbum de estreia, que é o Mirror, pelo Gravity Records, em 1999. São 8 faixas que destacam algumas das principais referências criativas da banda, né? Principalmente esse rock dos anos 70, o pós-punk, mas que em nada se compara ao som produzido pelo grupo nos anos mais tarde. E entre as canções que já estão dentro desse disco, entrega uma versão inicial de Óleo, que é uma das canções mais conhecidas do Echoes. Você chegou a ouvir o Mirror? Amigo, então, eu fui ouvir pra gente gravar aqui. Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha percebido que eu nunca tinha ouvido. Estranhinho também. É muito ruim. Eu acho bem ruim, assim. Tipo, tem uma... Eu não acho que é ruim. Me parece banda... É que me parece um esboço, assim, sabe? Tipo, me parece uma coisa que ainda ninguém sabe o que vai ser feito daquilo, assim. Tipo, é um rascunho. É muito cara de banda iniciante, do tipo, olha, eu gosto não sabemos produzir. E eu gosto de tal coisa, outro gosta de tal coisa, então vamos fazer uma faixa meio que de cada coisa, e aí a gente entrega ali um disco no final dessa cor. Eu lembro que na época já circulava esse mini álbum como se nos blogs, né? Eu lembro de baixar, assim, mas tão rápido eu baixei, eu rapidamente ignorei e falei, não, Echoes é muito melhor do que isso. E depois de ter sua casa incendiada por traficantes de drogas, o grupo decidiu se mudar para Seattle, porque ele tinha melhores contatos musicais por lá. Lembrando que Seattle, no final dos anos 90, ainda tinha aquele resquício da era grunge, tinha principalmente a Sub Pop, que era a principal gravadora por lá, tinha um monte de novos artistas surgindo, por exemplo, The Shins e outros artistas estavam meio que borbulhando nessa época, então ainda era um epicentro cultural uma referência muito grande dentro dos Estados Unidos. E em 5 meses, entre janeiro e maio de 1999, a banda passou mais tempo se embebedando do que escrevendo músicas, mas ainda assim conseguiu um contrato de gravação com a Sub Pop. E após lançarem Mirror, eles decidiram que seria melhor se mudar para Nova York, onde dormiriam em uma van que haviam comprado justamente com esse dinheiro da gravadora. Lembrando que nessa época era muito comum as gravadoras darem um adiantamento, tipo, $5 mil, $10 mil, dependendo do quanto eles avaliavam que a banda era relativamente promissora ou não. E a partir disso, as pessoas compravam instrumentos, de fato gravavam as músicas. A gente conversou aqui sobre o Fleet Foxes, como o Fleet Foxes de fato gravou um primeiro EP ali. Sim. E usou disso para depois se vender para... Olha, a gente fez esse esboço, será que com mais dinheiro a gente não consegue fazer algo melhor? Então, eles decidiram comprar uma van e ir embora para Nova York e viver em Nova York. Certíssimos. E foi em Nova York que o baixista e vocalista Matt Safer, que era um calouro estudante de jazz na Universidade de Nova York, se juntou à banda. Ele os conheceu no verão anterior, quando esteve em turnê em Washington. Ele se juntou à banda no outono de 1999, antes de lançar em 2001 um EP de 6 faixas, que era o Out of Races and On to the Tracks,
pela Sub Pop. Eu acho que aqui a gente já tem uma noção muito clara do que o Rapture estava mirando, que era nessa coisa de ter essas guitarras mais metálicas, um som mais timbrístico ali. A batida já tinha uma pegada ainda dançante, mas eu acho que esses ecos de ser uma banda de rock era meio que predominava no tipo de som que eles produziram. E a adição do Safer foi fundamental para a banda que, segundo o Jenner, deu uma entrevista em 2006 falando o seguinte: haviam 5 pessoas na banda antes do Matt no espaço de pouco mais de um ano. Ele foi a primeira pessoa que foi realmente boa. Ele era musicalmente muito melhor do que todos nós e trouxe muita estabilidade. Ouvir ele pela primeira vez me fez pensar que seria melhor eu aprender a tocar meu próprio instrumento. Então, assim, essa coisa de chegou gente nova, vamos repensar as estruturas aqui e vamos melhorar os nossos próprios processos. E morar em Nova York também conscientizou o gênero das possibilidades oferecidas pela música dançante da época. Em 2011, na época que ele lançou o disco aí que a Isa gosta bastante, ele deu uma entrevista comentando: vir para Nova York e ir a clubes de dance music foi de verdade fundamental. Eu estava ouvindo dance music em grande sistema de som e parecia que tinha a mesma energia de um show de hardcore. A ideia de que um bumbo pode ser tão poderoso, tão duro em uma música como Don't Stop to Get Enough do Michael Jackson no sistema de certo. Eu acho também apenas o poder bruto de dançar e o tipo de aspecto comunitário que poderia ser criado. Como a mesma coisa surgir em torno de um garoto de um grupo de punk. Pode ser o mesmo com a dance music. Ele deu uma entrevista falando isso para a San Francisco Weekly, então acho que ali já tem essa transição de entender que, sim, essa interpretação do que era dance music, que era uma coisa super... O escapismo. Shiny também, né? Uma coisa meio brilhante. A gente vinha ali Poderia ser mais suja também. A gente vinha ali de uma limpidez proposta pelo autotune da Cher com Believe em 98. Sim. E das pessoas buscando por um escapismo. E aí a gente fala dessa Nova York pós 11 de setembro, onde as pessoas iam para as pistas para meio que fugir dessa questão toda política que estava rolando. Mas na verdade a música, a dança, como a gente já gravou alguns programas aqui, a pista sempre foi um espaço político, um espaço de contestação, e eu acho que essa ida para Nova York acabou aproximando eles desses resultados. Mas apesar do fascínio pela música dançante, o Jenner ainda tinha dúvidas se esse tipo de sonoridade seria atrativa para o público da banda, que já era bem crescente nessa época, né? Foi só depois de conhecer um tal de James Murphy e Tim Goldsworth, que tinham acabado de fundar a DFA Records, em uma de suas primeiras apresentações em Nova York, que a banda decidiu provar de novas possibilidades em estúdio. O resultado desse processo está na primeira amostra do que viria a se transformar em Echoes, a música House of Jealous Lovers. Acompanhada de um vídeo que ainda preservava a estética punk do grupo, a faixa trazia nas batidas uma completa ruptura em relação aos antigos lançamentos do grupo. Minha amiga, para os jovens que estão ouvindo o nosso podcast hoje, o que foi o impacto dessa música nesse cenário musical dos anos 2000? Cara, eu acho que é a mesma coisa que um jovenzinho ouvindo agora uma Dua Lipa Don't Start Now, sabe assim? Tipo, eu não sei, cara. É uma virada de chave, de pista, assim, de como você despirocar na pista. Eu continuo tocando essa música sempre. Até hoje. E é muito... E assim, primeiro que é maravilhosa, que quem não conhece, tipo, fica, né, meio... seguindo ali a batida, o que tá acontecendo. Né? Tipo, fica aquele tan do começo assim, fica prestando atenção. E quem conhece e não ouve há muito tempo, fala tipo, nossa! E quem gosta e ouve sempre fica tipo, yes, você sabe das coisas. Então, eu acho assim, é uma música que vai unir a pista, porque e é boa também, porque é isso, ela é rock, ela é eletrônico, ela é punk, ela é, tipo, divertida, porque o jeito tosco que ele canta deixa a música com um pouco de humor, assim, de não se levar a sério, DIY. Então, eu acho essa música, assim, um hino, cara. Mas a brincadeira que eu falei aqui da Dua Lipa é que, tipo, acho que é uma música que realmente, assim, não vai ser deixada de lado, sabe? Assim, tipo, ela vai continuar sendo tocada em pistas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Acho que é isso.
Eu acho que a coisa mais fascinante dela é porque ela é uma música, pensando no ponto de vista de James Murphy já atuando ali, do quanto ele era fanático por essas bandas tipo EST e outras bandas obscuras dos anos 80. Sim. Eu sinto que ele conseguiu capturar um pouco dessa essência, assim, de ser uma coisa de uma linguagem universal de dança, mas muito trabalhada para esse rock dos anos 2000. A gente já tinha coisas muito dançantes. Se você pega, por exemplo, Take Me Out, que é uma música ali que sai, se não me engano, em 2003 também, 2002, 2003. Pega o Last Night. Eram músicas que tinham uma pegada dançante, mas elas não tinham necessariamente esse olhar pra pista, assim. Elas eram mais involuntariamente dançantes. Aqui eles realmente passam a pensar no rock como um componente de fazer o público dançar. Eu acho que pra ouvir alto também. Exato. Sabe assim? Tipo... E tem um outro componente que ela não é uma música com uma marcação tradicional de verso, ponte, refrão, verso, ponte, refrão, verso e encerramento. Ela é toda desconfigurada. Ela começa com uma levada, aí você vai até um ponto, daí de repente ele começa com uma contagem, tipo 5, 4, 3, 2, 1, e daí de repente joga todo mundo de novo na dança, assim. Então ela é totalmente esquizofrênica. A voz do Jenner nessa música é uma coisa assim que você fala, ele tá cantando bem ou ele não tá? O que tá acontecendo aqui? A guitarra, você vê que ela é mega suja, ela é mega quebradiça, é uma coisa meio bem punk mesmo, assim, tipo, tocada de um jeito tosco. A batida, ela muda de direção a todo instante. Quando eu vi esse clipe na MTV, eu falei, cara, isso é a coisa mais fanzine transportada pra um vídeo que eu podia ver naquela época, sabe? Então, de fato, é muito revolucionário nesse sentido. E eu acho que é mais revolucionário do que se a gente pegar uma Dua Lipa hoje. Porque hoje em dia a gente já tá habituado a pensar no dançar, sabe? Naquela época a gente meio que tinha parado, saca? Super. Dançar não era uma coisa de rock. O rock permitido. Não era permitido. A gente tinha umas coisas tipo U2, a gente tinha ou a gente ia para as coisas mais U2, que eram as coisas antigas, ou a gente ia pro New Metal. E o New Metal não era dançante, sabe? Total, e aqui eles falavam assim, não, você pode fazer rock, mas você pode fazer rock de um jeito dançante. Que era exatamente essa música, assim. Então ela foi meio que um fenômeno na época. E ao masterizar House of Jealous Lovers, o Murphy usou uma música techno como referência para as frequências graves da faixa. E depois de ouvir a mix do DFA, a Sub Pop, que era a gravadora da banda na época, e a própria banda reagiu de forma muito negativa. O Luke Jenner odiou a mixagem, dizendo que parecia completamente inacabada, que estava muito tosca. E no caminho para um show, o Murphy tocou uma mixagem para o Jonathan Galkin. O Galkin acreditou sua decisão de ingressar para a DFA a partir dessa audição. Então, assim, a banda e a gravadora meio que tiveram que se reposicionar ali para entender o que estava rolando. E o Rapture lançou originalmente a música em 2002 como um single de vinil limitado de 12 polegadas, que era justamente o formato preferido pelos DJs de clubes da época. E o single incluía ainda um remix do Morgan Gaze, da Metro Area, como segunda música do lado A, e uma música intitulada Silent Morning como lado B. O formato do single e o remix faziam parte da estratégia de comercialização da DFA de trazer esse aspecto dançante para música proposta pela banda. E apesar das críticas internas iniciais, House of Jealous Lovers rapidamente caiu no gosto do público dos DJs da época, sendo abraçado especialmente por veículos de mídia como a Pitchfork, o que estimulou o grupo a se aventurar ainda mais na busca por um repertório dançante. Nessa época, o multi-instrumentista Gabriel Andruzzi, só a galera italiana fazia parte da banda, assim, que também é primo do Safer, se juntou à banda em tempo integral depois que o disco foi concluído para ajudar na turnê de divulgação. E aí, na esteira do sucesso do House of Jealous Lovers, o Rapture acabou abrindo um show para os Sex Pistols em um estádio de futebol na Inglaterra e passou por uma grande guerra de lances de contratos com gravadores. Então, foi muita gente oferecendo propostas para eles. Inicialmente a ideia era que o DFA cuidasse de tudo, desde o lançamento à distribuição, o que acabou não acontecendo porque era um selo muito jovem, então eles não conseguiram fechar contrato com ninguém ali. E aí, assim, enquanto o Rapture trabalhava em Echo, seu burburinho se espalhava, ajudado pela extremamente entusiasmada imprensa musical inglesa. As gravadoras começaram a investir grandes somas de dinheiro na banda, e essas grandes somas de dinheiro foram o que fez o Rapture e o DFA se separar. A
DFA que estava trabalhando em seu próprio contrato com uma grande gravadora e queria trazer o Rapture junto com eles. E eu acho que a gente assistindo o Meet Me in the Bathroom ou lendo o livro, fica bastante perceptível, assim, essa ruptura, assim, esse descontentamento, tanto do James Murphy com a banda, da banda com o James Murphy, do James Murphy com as gravadoras ali. Havia uma incerteza em como que a gente trabalha esse tipo de som que é muito novo, que as pessoas ainda não estavam entendendo o que estava rolando, né? Exatamente isso. Acho que é meio, tipo... Deu muito certo num momento que ainda não era pra ter dado tão certo, sabe? Assim, quando leva muito sarrafo e daí a galera meio que não sabe também o que tava fazendo e como chegou nisso, sabe? Depois que o Universal assinou com Rapture, o Murphy disse o seguinte: eu fiquei tipo, o que você sabe sobre essa banda? Eles não funcionam imediatamente, vocês vão ignorá-los a longo prazo. E foi exatamente isso que aconteceu, assim, o Rapture foi muito uma dessas coisas de cobiça de gravadora, de todo mundo disputando, falando, não, assina comigo. O problema é que nenhuma dessas grandes gravadoras na época tinha noção de fato que essa interpretação sobre o que era a música da época estava se invertendo, eles estavam com uma lógica muito comercial de ou rock, ou pop, ou eletrônica, e eles ainda não tinham sacado que a banda meio que sabia transitar por entre todos esses estilos. Então, assim, a banda vai lançar o disco, mas ele vai morrer, ele vai ficar uma coisa muito de um nicho, de um público muito cult, que vai gostar do som deles, mas que nunca se estendeu para além disso, né? Exatamente, é isso, tipo, ficou muito específico e acho que não souberam trabalhar, é isso, assim, tipo, trabalhar a banda, né? Tem um texto muito bom do Stereo Gun comentando os 20 anos de lançamento do Echoes e fala o seguinte: a separação foi amarga. James Murphy se sentiu traído e usou sua raiva para alimentar seus próprios discos no LCD Sound System. O Rapture passou a ser... também, né? Ele é bem chato. Chataço, mano. O Rapture passou a se arrepender dos acordos que assinaram. Em Meet Me in the Bathroom, o Luke Jenner diz: entregar sua vida e seu bem-estar artístico a alguém que não gosta da sua música não é uma boa ideia. Gato. Passei os 5 anos seguintes em reuniões com pessoas que não gostavam de música, tentando lhes falar sobre acid house. Eu acho que isso é muito que um retrato, não só do The Rapture, mas de toda essa cena indie ali dos anos 2000, porque teve um monte de bandas que a gente via assim, lançavam singles fantásticos, e aí assina com uma grande gravadora, e aí fica naquela incógnita, tipo, o que eles vão fazer? A gente vai ter posteriormente, tipo, Klaxons, MGMT, todas essas bandas assim, são bandas que elas são bandas de singles, ou que tem um primeiro disco muito bom, e que depois morrem, porque as gravadoras não sabiam o que fazer com esse tipo de som. Então, mas eu acho que também é um pouco de ego desses caras, assim, porque nessa época, como ainda o dinheiro rolava, essa parada de gravadora, esse mercado um pouco tóxico ainda rolava. Hoje em dia a galera é mais, tipo, correria, porque eles não podem se dar o luxo de fazer essas merda. Sim. Tipo, o Klaxons, eles acabaram porque eles foram querer gravar o segundo álbum louco de LSD. De todos os ácidos possíveis. E eles falavam que eles queriam alcançar, tipo, um Nirvana, assim, tipo, encontrar o mago do sei lá onde, do castelo, entendeu? E aí, assim, eu acho que, principalmente a DFA, assim, tipo, essa galera, eles se drogaram muito, eles gastaram muito dinheiro com esses luxos deles, assim, e eles eram muito arrogantes. Essa arrogância do indie também, eu acho que trouxe muito desse ranço, sabe? Eu acho que, assim, do lado da DFA, eles se achavam que eram muito cool, que eles eram uma galera nossa, os caras mais... muito descolada, muito... eu tenho... tipo, a própria Losing My Edge do LSD Sound System é um retrato disso. Tipo, eu conheço uma fita cassete que o Ken gravou em 1972 na Colônia e que você não conhece, sabe? Eu acho que eles viviam muito nessa ego trip cultural deles ali. Só que isso não sustenta uma carreira artística. Por outro lado, as gravadoras estavam pensando muito em vender. E essa galera tava num outro foco. Essa galera tava num foco de transitar, de experimentar, de brincar. Sim. Eu acho que o The Rapture é uma banda que dialoga muito mais com a ideia que a gente tem de música hoje, no sentido de eu posso ser rock, pop, eletrônico, exatamente, do que lá atrás. Lá atrás a gente era muito fechadinho. Tanto que pra eu sair do rock pra ir começar a ouvir música pop foi meio que um parto, foi um exercício de uns 10
2 anos ali de adaptação, sabe? Imagina você chegar com um propósito criativo que você falava assim, não, eu posso ser o que eu quiser, sabe? A Barbie da música. Ah, Exatamente. Não funciona, tipo, eram 2 lados muito malucos. Muito bom. Mas apesar dos percalços, o Echoes foi lançado em 8 de setembro de 2003 pela DFA e Output no Reino Unido, e em 21 de outubro de 2003, então um pouco mais tarde, 2 meses depois, pela DFA, Vertigo e Universal nos Estados Unidos. E o resultado, apesar de tudo, não decepcionou. Nesse texto, celebrando os 20 anos de lançamento do disco pela Stereogum, o Tom Branham escreveu uma coisa que eu achei muito fascinante. Ele falou o seguinte, abre aspas, muitas grandes bandas de rock soam como máquinas lubrificadas, como um grupo de pessoas que descobriram como vibrar na mesma frequência. Isso nunca foi o The Rapture. Em vez disso, o The Rapture sempre soou como se eles estivessem tentando tirar um ao outro de seus respectivos ritmos. Tudo interrompe todo ao mesmo tempo. Os instrumentos cortam e apunhalam uns aos outros. A bateria quer abafar as guitarras querem jogar a voz do Luke Jenner atrás da parede, mesmo quando o Jenner é quem está tocando as guitarras. As rajadas ocasionais de saxofone queimam como ácido clorodrífico. As linhas de baixo do Matt Safer são feias, dominantemente e doentias, e elas vêm impregnadas de pavor. Esse som de baixo é tão importante para o Rapture quanto o baixo do Peter Hook foi para o Joy Division e o New Order. Há tanta raiva reprimida nesse tom de baixo quanto em todo o resto do disco. Eu acho que isso é uma síntese perfeita do que é o disco do Rapture, assim, é um disco muito tosco, um disco lo-fi quase, ele é meio mal captado, meio mal gravado. As vozes estão, tipo assim, em tons completamente díspares, mas estranhamente dentro desse universo totalmente bizarro, urbano, metálico, as coisas funcionam inexplicavelmente, assim. Sim. É a magia, né? A tal da magia da música. Porque esse aí é um que eu fico pensando, assim... Porque ele é estranho, mas ele é bom. É muito isso. Bom. O disco tem um total de 11 canções, minha amiga Isadora. E eu quero saber aqui quais são as suas favoritas, para além do House of Jealous Lovers. Cara, eu acho que eu gosto de I Need Your Love. Eu gosto das que são mais pista mesmo, assim. As que são menos, como eu posso dizer, menos etéreas. Porque tem umas músicas meio maluquete demais aí nesse álbum. Eu gosto de Echoes mesmo, que é a faixa título. E eu acho que All You é uma boa abertura de álbum. Eu compactuo muito com você. Eu acho que dançante aqui a gente tem Sister Savior também, que é outro musicão pras pistas. Love Is All é uma música que eu gosto. A combinação The Coming of Spring, porque elas são... The Coming of Spring e House of Jealous Lovers, elas são praticamente uma música só. Elas têm uma mixagem como se uma acabasse e emendasse a outra, né? Sim. Então, pra mim, eu sempre entendi como se fosse uma coisa só. Mas eu gosto muito dessas coisas de... Ele é um disco com muitos altos e baixos, assim. Tipo, tem música que é uma balada, tem música que é lá em cima. Então, você começa com óleo num ritmo, aí você cai no Heaven, que é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up, and make you heaven up. E aí, cara, cada música vai pra uma outra coisa. Infatuation é total um pós-punk daquelas mais melancólicas, assim, mais television. Mais arrastado. Mas eu vejo ao mesmo tempo muito do que é o LCD também, quando o LCD entra nessas brisas. Mais bad vibe, nas né? brisas, quando entra numas bad, assim. E muito tem umas linhas isso. de guitarra nesse disco que o James Murphy reaproveitou total no primeiro disco dele com o LCD Sound System. Ele é assim. safado! Ele é muito cretino, ele é bem pilantrão. Ele é Até safado, no último disco do LCD Sound System, que é uma coisa mais crua mesmo, é muito parecido com esse disco também, assim. Então, eu acho que é um universo criativo, assim, muito rico. Mas quando eu volto pra esse disco, House of Jealous Lovers, pra mim, ela é uma das grandes canções de todos os tempos, assim. Eu também acho. É surreal.
Essa música, e eu sempre falo, né, The Rat do The Walkman, pra mim são as grandes músicas do indie 2000. Eu fecharia essa trinca com Maps do Yeah Yes. Pra mim, essas três, assim. Porque daí a gente tem uma furiosa, uma pista e uma melancólica, sabe? A gente fecha meio nesse pacotinho, assim. Tá bom. Então eu compro esse pacote. São todas antes de 2005, então antes do boom desse indie mais comercial. E ó que o Strokes não tá no meu top 3, hein, ó. Pra você ver. Pra você ver. Gato. Mas, assim, é fantástico. É uma outra direção, assim. E vendo em retrospecto, o Echoes é um disco que chegou meio que atrasado. Ele foi fundamental para alguns ouvintes, mas teria causado ainda mais impacto se tivesse lançado um ano antes. A própria Universal nunca soube exatamente como vender o trabalho da banda, o que chamou a atenção por conta do House of Jealous Lovers, mas praticamente desapareceu no disco seguinte. Ainda assim, o álbum foi muito elogiado por alguns veículos de mídia. A Pitchfork fez a carreira do Rapture acontecer ali. Eles elegeram, além de colocar I Need Your Love na posição de número 323 e House of Jealous Lovers na posição de número 16 em suas melhores músicas dos anos 2000, na retrospectiva que eles fizeram, o Echoes foi eleito como álbum do ano pela Pitchfork em 2003. No ano em que a gente tem, assim, muita coisa, como a gente tem Outkast, a gente tem Radiohead, a gente tem muita gente foda lançando coisas e eles posicionaram o Rapture ali. A Resident Advisor classificou o álbum na posição de número 35 em sua lista de melhores álbuns da década. E a música House of Jealous Lovers também ficou em sexto lugar na lista das 100 melhores faixas da década, segundo a NME. Em termos de número, o álbum alcançou a posição de número 121 na Billboard 200, o que é um número razoável, sendo que a gente sabe que a banda e nem a gravadora sabiam como vender aquilo que estava rolando. E ele acabou na posição de número 32 nas paradas inglesas, reforçando mais uma vez esse fascínio dos britânicos em relação à música estadunidense. A música Echoes ainda apareceu na comédia Superbad de 2007 e é a música tema do drama britânico Misfits. Então, assim, conseguiu dar um bom dinheirinho pra banda ali. Já Killing foi apresentada no videogame True Crime New York City de 2005 e House of Jealous Lovers foi apresentada como parte da trilha sonora do NBA 2015, jogo que teve curadoria de ninguém menos do que Pharrell Williams, que colocou essa música lá quase mais de 10 anos depois de ela ter sido lançada. E assim, embora hoje lembrado por uma parcela muito ínfima dos ouvintes, o Echoes abriria passagem por uma série de outros artistas marcados pelo repertório dançante de suas criações, como o LCD Sound System, o Hercules and Love Affair, o Holy Ghost e toda uma variedade de nomes que surgiram pelos próximos anos. A própria Sub Pop, que inicialmente torceu o nariz pro tipo de som que o Rapture vinha produzindo, em 2002, meses depois que eles lançaram o primeiro single deles, eles assinaram um contrato com Hot Hot Hit, que lançou o primeiro disco deles pela Sub Pop e que tinha uma pegada justamente muito mais dançante em relação a outros trabalhos lançados pela casa. Mas minha amiga Isadora, pra fechar, qual que é o impacto do Rapture hoje em dia e do Echoes? Existe, não existe? E principalmente, que nota você dá para esse primeiro álbum de estúdio do grupo californiano / nova-iorquino? Acho muito interessante a gente estar gravando esse episódio na semana em que saiu a música nova do Idols. Que nada mais com LCD Sound System. Que nada mais é uma parceria com o LCD Sound System. E eu fiquei muito mexida, porque eu falei, cara, tá aí, olha o Rapture. Porque é isso, o lugar que o Idols chegou com essa música, o Idols é pós-punk, britânico, gritaria, furioso. E com essa música. E eles querem, né, sempre extrapolar a barreira. Eles, mesmo que eles são uma banda super focada em pós-punk, punk, enfim. É muito interessante que essa música chama Dancer. Eles trazem o LCD Sound System pra colaborar e eles conseguem chegar num lugar muito parecido com o que eu acho que o Rapture poderia estar fazendo em 2000, sabe? E agora, assim, em 2023. Então, eu acho que o Rapture é isso, cara. Todo mundo que tá fazendo música ouviu o Rapture.
Esse é o meu ponto, assim, tipo, porque o Rapture pode ser uma banda que não chegou ao mainstream, mas quem gosta de música, e principalmente tem, né, sei lá, entre 30 e 40 anos, eu acho que bebeu dessa fonte. E eu acho que é isso. É uma banda que acaba aparecendo nos lugares mais estranhos. Por exemplo, no novo álbum do Idols, eu consigo ver o Rapture. E eu quero dizer que, para além dessa maluquice que eles sempre se propuseram a fazer, eles ao vivo continuam sendo um dos meus shows favoritos da vida. É muito bom. É muito bom. Eles no Cinejoia em 2012. 2011? 2012, foi em janeiro. 2012, foi janeiro. É verdade. Foi em janeiro de 2012. E eu tava falando com os amigos, porque pra mim, eu sempre que eu vou no Cinejoia, eu lembro desse show e ele tá no meu top 3 do Cinejoia. Foi um dos primeiros shows do Cinejoia. Foi do Cinejoia. O Cinejoia abriu em novembro. Isso. Abriu em novembro de 2011. Girls, The Rapture. Não, teve... Foi tipo, meio que numa sequência, assim. Não, o primeiro show foi Lady Tron, e daí teve mais uns 2 shows, e daí teve o Rapture. E eu tava falando com uns amigos, assim, porque teve show do Yeah Yeah Yes, agora há pouco, e daí meu amigo falou, cara, esse show entrou pros melhores do Cinejoia, né? Eu falei, entrou pro top 5, mas o meu favorito continua sendo o Rapture, e ele falou, o meu também. Então, tipo assim, é uma banda que mesmo tosca, ao vivo, a magia é muito braba, assim. E qual que é a sua nota pra esse disco? 8.3. Cretina, né? Forte, cretina. 8,5. Boa. Cara, esse disco é muito difícil falar, porque eu tenho um apego sentimental muito grande. Ele é parte substancial da minha adolescência. Eu lembro que a primeira vez que os meus pais foram viajar, e aí eu dei uma festinha em casa, a música que estava tocando era The Rapture, era o Echoes e era o Piece of People We Love. E eu estava lá com todos os meus amigos, Luana, Mico e o Jorge, que era meu primeiro namoradinho. E a galera estava muito louca, alucinada, rolou vômito pela casa toda no fim da noite. E eu lembro da voz do Luke Jenner gritando na caixa de som do meu Windows Media Player. Então, assim, é muito difícil desapegar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma noção muito clara de que ele é um fenômeno muito isolado, uma coisa muito específica de uma galera que viveu aquele momento e que, infelizmente, não foi para além disso. É uma coisa que morreu ali, assim. A gente pode ter ecos de outras pessoas da nossa idade que viveram isso como idols e que estão resgatando esse momento. Exatamente. Mas não é uma coisa que, de fato, impregnou o som de outros artistas. A gente não vê, por exemplo, a Olivia Rodrigo, que lançou disco esse ano e falou, cara, uma das coisas que mais me inspiraram foi o Jack White no White Stripes. Porque, de fato, foi uma coisa que transcendeu o indie, que chegou no mainstream. E não só eles, Arctic Monkeys. A gente tem uma porrada de outros artistas que são conterrâneos e contemporâneos e que conseguiram um espaço maior, uma relevância muito maior e que continuam vivendo até hoje, mesmo que seus projetos tenham sido encerrados, né? E o Rapture não, uma coisa que é muito específica, que morreu ali, criou uma memória muito afetiva, assim, tem um impacto muito grande, é muito importante para aquele momento, para tudo que estava acontecendo, mas nunca foi além disso. Mas ainda assim, minha nota é 9, eu acho que esse disco, assim, ele é muito estranho. E ele é uma das coisas que eu acho mais fascinantes, o quanto todo esse estranhamento, essa esquizofrenia musical, ela funciona dentro desse espaço de tempo, assim, que é muito específico. Os 3 discos eu gosto bastante em medidas... eu acho que o trabalho seguinte é mais comercial, o terceiro eles vão tentar fazer outras coisas malucas, com algumas saídas criativas, tipo How Deep Is Your Love é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida até hoje. Nossa, eu acho que talvez seja o maior sucesso da carreira deles, e aí eu acho que foi aí que algumas pessoas tiveram de fato contato com o Rapture, né? Mas é isso, é uma banda muito querida, de um tempo muito específico, mas que nunca foi muito além disso, infelizmente. Boa.
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br. Até a próxima edição do nosso programa e 1, 2, 3...